360 graus. Ângulo pleno ou ângulo de uma volta. Ok? Tem tudo bem? Então vamos lá. Depois, se eu estiver copiando, ou copio ou presta atenção. Posso copiar depois? Vai copiando, meu amigo. Nossa, eu não consigo não. Aí o que acontece? Olha lá, eu venho e faço isso daqui, ó. 180 graus. Então o que acontece, ó? Agora eu quero Ângulos de meia volta. olha lá. O que acontece? Esse ângulo aqui é o que em relação ao ângulo de 360 graus? Metade. É a metade de uma volta. Sabe que é a metade. Se é a metade, como que é conhecido esse ângulo? 180 graus. Isso, exatamente. Ângulo de 180 graus. É o ângulo, a equivalência dele é 180. Sim. Mas ele é conhecido como ângulo. Se lá é uma volta, aqui é o quê? Meia volta. Eu confundi isso. Meia volta. Então presta atenção na definição. O ângulo pleno ou ângulo de uma volta, 360 graus. O ângulo de 180 graus, ele é conhecido como ângulo de meia volta ou ângulo... Alguém sabe me dizer? Pronto. Ângulo... Ele é meia volta ou ângulo... É diagonal? Não. É racional. Raso. Ângulo raso. Nossa, o que tem a ver? É o nome, a definição, meu irmão. Então, o ângulo de 180 graus, ele é conhecido como ângulo de meia volta ou ângulo raso. Qual que é a equivalência do ângulo raso? 180 graus. Ficou claro? Tudo bem? A Sandrinha dava esses conteúdos. Nem lembro o nome dela, pelo amor de Deus. Silêncio, vamos lá? Podemos? Deixa ela aí quietinha. ó. Silêncio. Ah, obrigado. Então, vamos lá, ó, presta atenção. Aí é o seguinte. Aí eu venho e faço isso daqui, ó. O que eu fiz quando eu projeto essa reta aqui? A metade da metade. Metade da metade. Bom, esse ângulo aqui, ele é 180. E qual que é a metade de 180? Esse é... 90 graus. Aí. Ângulo de 90 graus. Então vamos lá, eu tenho lá ó, esse ângulo aqui, ó. E aí a metade dele vale quantos? 90. Então vamos lá. Isso, ó. Aqui é 90 graus. Você fez um quadrado, senhor? Certo? Aqui é 90 graus. Então esse ângulo é de 90 graus. Quer dizer que é a metade da metade. E ele é conhecido como ângulo É. Reto, papai. ângulo reto. Aí sim, irmão. Fico feliz. Então vamos lá, eu tenho de 360 ângulo pleno ou uma volta. 180, que é a metade do 360. Meia volta ou ângulo raso. Aí eu tenho a metade do 180, que é 90. É o ângulo reto. Ficou claro? Sim, senhor. Então, como que eu encontro um ângulo de 90 graus? O que acontece? Quando vocês escutarem algo relacionado a perpendicular, tá? Então, perpendicular. O que é perpendicular? É o encontro de duas retas. Onde essas retas, elas formam um ângulo de 90 graus. Só entendeu, meu irmão? Então, aqui nós temos algum ângulo de 90 graus aqui na sala? Não. Isso, o encontro das duas paredes. E a porta do ar-condicionado também, ó. Também, meu irmão. Aqui, ó, janela aqui, ó. Senhor, Ó, aqui, ó. Ei, presta atenção. A TV. Oi? Presta atenção ali, ó. Ali não, o quadradinho ali não. Presta atenção aqui, meu irmão. O senhor tá vendo aqui, ó.
Presta atenção, meu irmão. Embaixo aqui, ó. Essa reta com essa reta formou o ângulo de 90 graus. É perpendicular. Caralho, você tá falando entendendo. Linguagem formal, professor. Sem falar, formal, só fala. então, meu irmãozão. Senhor, é também, senhor. Oi? Ah, tem que ter noção. TV, ó. Aí, eu sou. Ó, essa reta com essa reta. 90 formou um ângulo graus. de 90 graus. 90 graus, senhor. Certo? Boa, mano. Então, quando falar em Só retas, a parte de cima é 180. Vamos lá, Calão. falou em retas perpendiculares. Qual que é o conceito? Na sua cara ali, ó. Um ângulo de 90 graus. Professor, Ficou claro? lá é também? Também. A placa lá? Isso, a placa lá, ó. 90 graus. Tudo 90 graus. Notebook. Perpendicular. Aqui, ó. Ô, Ok? senhor, e quando é só o reto aqui, ó? Aí é 100. É uma reta. Aí, ó, só o reto aqui, ó. É 180, ó. 180 o ângulo aqui. Agora aqui. Essa reta com essa reta. Não, essa com essa, 90. Não, 360. Não, 360 é a circunferência toda. Não, Mas... senhor, aqui, ó. Ah, o círculo aí? Ah, ok. O círculo aí, ok. Os dois é perpendicular ao ângulo de 90. Isso, falou assim, ó. Retas perpendiculares. O que significa isso? Que ele tem um ângulo de 90 graus. Isso, professor. Certo? Aí nós vamos ver, no conceito de ângulo, nós vamos ver as retas paralelas e as retas concorrentes. Certo? Paralela e concorrente. Entendeu? A senhora entendeu, amigo? Então, o que Então, é o ângulo? onde que tem um ângulo de 90 graus? Fala pra mim. No chão tem algum ângulo de 90 graus? Não, peraí. O do gol também. Também. Senhor, 90. peraí. E o bagulho não é 180 graus? E o 180 graus? No chão? É. De 90 graus, senhor. Isso. Demais. Parabéns. Professor, tudo é 90 graus. Ok. Então vamos lá, ó. Aí é o seguinte. Vai lá, bora, que eu tô com energia. Olha lá, ó. Presta atenção. Telescopia, vacilão. Isso daqui. Aí eu venho e faço assim, ó. Vai sair, meu irmão. Silêncio. Vamos lá. Parou a graça, hein? Olha lá, agora eu quero esse ângulo aqui, ó. Eu quero esse ângulo aqui. Olha lá. Presta atenção. O que acontece com esse ângulo? Eu dei a medida dele? Não, então eu não sei o valor do ângulo. Mas, em relação, eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele é 90. 180 graus. Em relação ao ângulo de 90, ele é maior ou ele é menor? Menor. Então, esse ângulo é menor Que o C... que 90 graus. Então, ele é conhecido como ângulo E... agudo, Agudo. O que é agudo? porque ele é menor que 90. Só no... Um ângulo de 90 graus são as perpendiculares. Quando eu tenho um ângulo menor que 90, E é agudo. Agudo. Aí, se eu colocar lá, ó, Agudo, tudo. coloquei aqui, ó, a medida aqui. Esse ângulo aqui, eu falei que é 89,3 graus. É maior ou menor que 90? Menor. Então, esse ângulo é agudo. É agudo. O senhor vai tudo que termina com agudo? Regudo, essas coisinhas, agudo, regudo, essas coisas? Não tem nada a ver. Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu tenho essa reta, aqui eu tenho minha perpendicular, aí eu falo assim pra você, ó. Eu quero esse ângulo aqui agora, ó.
esse ângulo, olha lá, a abertura desse ângulo aqui, ó. 90 e pouco. Ele é maior ou menor que 90? Maior. Ele excedeu o ângulo de 90, olha lá, ele excedeu, 90 está aqui. Então ele é maior Que 90 graus. que 90 graus. Que é agudo. Mas é. Agudo é menor do. É agudo. É da direita. Independente, meu amigo. Onde vai ser onde ele demonstrar para você. Professor, esse ângulo aí é obtuso? Obtuso. Professor, O ângulo maior que 90 é obtuso. é obtuso, com certeza. Muito craque. Ficou claro? Sim. Você vai cair na prova do mês que vem? Vai? Espero que você caia na prova. Você tá falando. Prática de socorro. Eu não aguento mais, velho. Amanhã tem que aguentar a Soninha e a Simone. Ô, delícia. Tudo bem? Então o ângulo maior que 90 é conhecido como ângulo obtuso. Isso eu preciso saber. Não, mas fazer isso é fácil. Pera aí, senhor, volta lá embaixo, por favor. Aí sim. Senhor, volta lá embaixo, por favor. Só um gole. Bora. Sem o senhor parar, velho. Os dois estão aí, é isso aí. Tudo bem, TI? Então, o que acontece? Olha lá. Calma o coração, vai dar tudo Falou certo. certo, amiga. Tava copiando, agora não tá mais. Ninguém tem. Ô, meu irmão, silêncio. Então eu falo assim pra você, ó, esse ângulo aqui é 30 graus. Aí eu falo pra você, qual que é o valor do ângulo X? Meu ângulo X vale quantos? Por que 60? Porque a metade, metade 120. E eu sei que esse ângulo lá, ele é um ângulo reto. O total dele é 90, certo? Então, se o total é 90, eu já tenho 30, para chegar no 90 falta quantos? 60. Ok? Correto. Então, o que acontece? Se eu pegar, olha lá, se eu pegar o X mais quem? O ângulo de 30 graus tem que dar quantos? Tem que ser igual a 90. Todo mundo entende isso? Olha lá, presta atenção. Se eu pegar o X mais o ângulo de 30 tem que dar 90. Por quê? Porque isso daqui, ó, é um ângulo reto e ele vale 90. Então, X mais 30 tem que ser igual a quantos? 90. Alguém não entendeu isso que eu fiz? A senhora entendeu, amiga? Por que eu fiz X mais 30, então? Oi? Porque ela falou que 30 é 60 mais 30 é 60 é 90. Entendeu? Você tá falando? Não tô entendendo, não tô ouvindo nada que a senhora tá falando. Não entendeu? Se o ângulo é 90 graus, Fico triste. se o ângulo é 90 graus, ele já te deu o valor de 30. Você não sabe o valor de X. Então, você vai fazer X mais 30 tem que ser igual a quem? O valor daquele ângulo. E qual que é o ângulo? O ângulo lá eu sei que é ângulo reto. Então, eu vou igualar 90. Aí, o que acontece? Eu tenho que isolar o X aqui, ó. Eu isolo o X. Então, para isolar o X, eu vou pegar esse mais 30, tirar ele daqui e passar ele para lá, ok? Se desse lado ele é positivo, do outro ele vai ficar o quê? Negativo. Então vai ficar X igual a 90, que eu já tenho. O
mais 30, parou? Mais 30 está desse lado aqui, ó. Eu jogo para lá, vai ficar o quê? O que é 90 menos 30? 60. Então, meu x é igual a 60. Aqui vale 60. 60 mais 30 dá os 90. O ângulo reto. Ficou claro? Mas daí tá tudo na luz. De 90 graus. E só de 90. Tem mais? Então, nós acabamos de ver os demais, meu amigo? Olha lá. Aqui. Vale quantos? Esse ângulo. 90 graus. 90. Aqui eu já tenho 45. Quanto que vale o x? 45. Por que 45? Porque o meu vai ter que estar o X. Então, o que eu tenho que fazer? Olha lá. 45 mais x tem que ser igual a quantos? 90 graus. 45 está positivo aqui. Do outro lado ele vai ficar o quê? Negativo. Negativo. Então vai ficar x igual a 90 menos 45. E o meu x vale? 45. 45. Vamos ter o valor de x. 45 graus. Isolar o X. Então, ele corta, eu tenho um ângulo de 90 graus. Ele corta o ângulo de 90, coloca um valor lá, você tem que encontrar o outro. Tá? Mas o que acontece quando nós estamos trabalhando com esse ângulo? Ele fala o seguinte: eu tenho dois ângulos. Façam OBS. Quando a somatória... Diga, meu irmão. O senhor está fazendo OBS? Faz favor. Quando a somatória... Quando o quê? A somatória ou a soma de dois... Quando o quê? Quando a soma de dois ângulos Quando a soma de... é equivalente Essa daí é no ângulo de 60 graus? a 90 graus. Equivalente... Não, é o OBS que o senhor vai fazer relacionando o ângulo reto. Equivalente a 90 graus? Quando a soma de dois ângulos é equivalente a 90 graus, Quer dizer que esse número é agudo. Que a graça aí dos trouxas. Eu tô rindo? Você? Ah, certo, eu só tenho que mudar você. Sou eu, né? eles são conhecidos como ângulos complementares. Quando a soma de dois ângulos é equivalente a 90 graus, eles são conhecidos como ângulos complementares. Então, se eu falar para você, o ângulo complementar, todas as vezes que eu falar ângulo complementar, eu estou referindo a qual ângulo? De 90 graus, equivalente a 90 graus. Ou seja, qual que é o complemento do ângulo de 20 graus? 10. 10. 70. Isso aí, meu amigo. Por que 70?
Porque 70 vezes 29. Perfeito, parabéns, isso mesmo. Respondeu com convicção. Isso mesmo. Então, o complemento do ângulo de 20 graus é 70. Porque a somatória tem que dar quanto? 90. Se o ângulo é 20 para chegar no 90, falta quanto? 70. Alguém não entendeu essa situação? Qual que é o complemento cujo ângulo é equivalente a 5 graus? O que é o seu complemento? Por que 85? Mais 5 dá os complementos. Simples assim. Lindo! Obrigado! Muito bonito. Seu povo. Eu te amo. Te amo, Nilão. Te amo, professor Rogerão. Você não vai Vamos lá, ei! Ok? Podemos? Professor, podemos partir. Esse tipo de tirado da sala. Não vejo, eu vomito tudo. Vamos lá, ei! Silêncio! Tem gente que quer comer o cacau. Ei, vai, silêncio. Parou, psh, ei. Então nós temos aqui, olha lá, ó. Qual que é esse ângulo? 180, ângulo raso ou Como? meia volta. Mentira, eu vou Olha lá, ó. Então, eu tenho esse ângulo aqui. Aí eu falo para você, ó. Esse ângulo é equivalente a 30 graus. Qual que é o valor de x? Por que 150? O total é 180. 130 para chegar no 180, falta 150. Ou seja, olha lá, presta atenção. X mais 30 tem que ser equivalente a quantos? 180. Se o 30 é positivo aqui, do outro lado ele vai ficar o quê? Negativo. X igual ao que eu já tenho. Se é mais 30 do outro lado, ele fica menos 30. 180 menos 30. 50. 150. 150. Senhor, aqui você deu inteligente da hora. Não é desgraça. Senhor, posso tomar? Tomar água? Você tá pedindo socorro? Tomar água? Não. Então, vocês já entenderam o conceito. Já vamos para o OBS. De novo? Professor, não adianta te lembrar não, hein? Quando a soma Peguei pelinho. de Vai de lembrar, desgraça. dois ângulos é equivalente a 180 graus, ele é conhecido Conhecido. como ângulos complementares. O complementar é 90. 180 são os ângulos suplementares. Confusão, velho. Então, o suplemento deu um ângulo equivalente a 10 graus. Quem seria esse ângulo? Suplemento do ângulo equivalente a 10 graus. Eu sei. 170. Por Eu quê? ia falar essa desgrama. 170 mais 10 dá o 180. Calculadora na bunda. Ô, Rogerão. Calculadora, só quer dizer que ele ia falar tudo certinho.
Não, esse aí, meu irmão. Não, para isso daí. Pode parar. Então, somou-se os ângulos. Foi equivalente a 180? São ângulos suplementares. Agora eu entendi. O X quer dizer que o tanto de número que falta para chegar no ângulo. É, rapaz. Porra. Só que é Cheguei, velho. Só que é o seguinte, presta atenção. Palavras. Ali? Ele pode pedir para você encontrar o valor de x, olha lá. Não. Ali, ó. Encontre o valor de x. Então, qual o valor de x? Olha lá, presta atenção. X, 2x mais 5 é 7x. Qual o valor de x? Então, vamos para o exemplo. Olha lá, então eu tenho que... Esses dois ângulos, eles são complementares ou suplementares? Suplementares. Porque a equivalência dele dá 180. Ok? Então, se eu somar esse mais esse, tem que ser igual a quantos? Igual a 180. Só que lá em cima era só x. Aqui é 2x mais 5. Então, eu pego 2x mais 5 e somo com quem? Com os 30. Mais 30, e isso tem que ser igual a quem? Com 180 graus. Exatamente. Que aula da hora, velho. Aí eu preciso isolar o x. Para isolar o x, x de um lado e número de outro. Então o que que acontece? Essas duas parcelas aqui, ó, elas são iguais, então eu vou agrupar. Tenho 30 e tenho 5, quantos que eu tenho? 35. 35. Então 2x mais 35 igual a 180. Eu posso, olha lá, presta atenção. Eu posso somar 2x mais 35 e falar que é 37x? Não. Sim ou não? Não, por quê? Porque o 2 e o x eles estão se multiplicando. 2x, porque o x ele é distinto do número. Eu não posso somar número com letra. Certo? Eu não posso somar número com letra. Por que eu posso somar então o 2x mais 35? Por que eu posso somar? 2x mais 35 e falar que é 37x. Por que, amiga? Oi? Posso, amiga? Não, por quê? Não posso somar número com letra. Se a pessoa não entende, você tem que falar o quê, senhor? Fico triste. Ok? Então vamos lá. Presta atenção, amigo, você está conversando demais aí. Então eu vou isolar o x. Basta eu pegar esse mais 35 e jogar para lá. Ele vai ficar o quê? Negativo. Então 2x é igual ao que eu já tenho, que é 180. O 180 é fixo, eu só vou copiá-lo. Se é mais 35 do outro lado, vai ficar o quê? Menos 35. Professor, se você achar uma coisa que você vai ficar bravo, você tem filho? Meu irmão, no momento não vem ao caso, né, meu parceiro? Isso é mais pra frente. E aí Vamos lá, 180 menos 35 dá quantos? 145. O 2x é 2 vezes x. Eu tenho que isolar o x. Se o 2 está multiplicando, eu tenho que tirar ele daqui e passar ele para lá o quê? Dividindo. Por que dividindo? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então vai ficar 145 dividido por 2. Boa. Quantos que dá 145 dividido por 2? 115. São 77 mil. Metade de 140, quantos que é? 140 mais 5. Metade de 140. 70. Metade de 5. 2,5. 70 mais 5. 2,5. 72,5. Ok? Então o meu x é 72,5. Tudo bem? Sim. Sim, bebê. Tá pedindo. Ele quer sair. Logo cedo, meu irmão. Ficou claro?
Para, caralho. Vai dar tempo de passar TPL não, senhor. Eu vou mandar lá no grupo, fique em paz. Uma hora, velho. Ah, José, você vai esperar. Ixi, ó, Lurdinha. Só entregar pra você. Ana Júlia Souza daqui? Não. Lara Prudente. Aqui, ó. Tô lembrando de mim. A Lara. Pode rodear. Esse aqui é do ano passado, tá? É o certificado de participação. Ele tem